Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o nosso segundo vídeo sobre a nossa viagem para o Canadá e a gente vai contar sobre os 4 dias que passamos em Montreal. Se você não viu o primeiro vídeo da nossa viagem para o Canadá, que foi sobre a cidade de Toronto, fica até o final que vai ter um card para você assistir ele também. Logo chegando em Montreal, a gente já veio passando perrengue. A gente pegou um ônibus de viagem de Toronto para Montreal, que levava umas 6 horas. A gente foi com a empresa Megabus e foi um tormento. Nós saímos cedinho do nosso hostel em Toronto e a previsão era de chuva. Nós pegamos um streetcar para ir até a Union Station, que era onde sairia o nosso ônibus em direção a Montreal. Nós fomos com uma empresa chamada Megabus e nós pagamos $5 a mais em relação à passagem original para nós podermos escolher o nosso assento e nós ficamos no segundo andar, numa vista bem legal dentro do ônibus. Mas o que a gente não contava era que esse ônibus da Megabus, ele era mais furado que uma peneira. Então a gente estava lá no segundo andar, tomando chuva dentro do ônibus. Teve gente que estava sentada mais para trás, que chegou encharcada em Montreal. Gente, sério, foi um perrengue. Enfim, a gente chegou no nosso hostel, finalmente, o Saint-Lô, Montreal. O hostel parece um hotel, os quartos são muito bons, o banheiro é muito bom, também tem aquecimento individual por quarto, nós ficamos em uma suíte privativa, então o banheiro era só nosso, embora seja um hostel, e o café da manhã também era muito legal, super indicamos. Quando chegamos no hostel, nós descansamos um pouco e esperamos a chuva dar uma trégua. Decidimos dar uma volta no bairro e resolvemos tomar um boba de manga. Os canadenses adoram manga, tudo pra eles é manga, aparentemente é a fruta mais refrescante que eles conhecem. E nós tomamos esse boba num local chamado Coco Fresh. Depois disso, nós fomos circular pela vizinhança e nós decidimos jantar num local chamado Pizza Denny. Era uma pizzaria de rua bem pequenininha, estilo o Papa Pizza que nós comemos em Toronto. Nós pagamos menos de $5 por fatia, porém não valeu o preço tanto quanto valeu no Papa Pizza. Era uma pizza bem... E a gente deu sorte que logo no primeiro dia que a gente chegou nesse hostel, a gente tinha uma programação super legal. Ia ter uma noite de karaokê lá e todo mundo começou meio tímido, sem querer cantar nada, mas a gente foi lá, botou a cara a tapa, cantamos. E no fim da noite terminamos 3 horas da manhã, todo mundo cantando em russo. Agora falando efetivamente sobre o nosso primeiro dia na cidade de Montreal. O hostel ficava do lado de uma estação de metrô e nós fomos até lá para comprar o nosso Opus Card, que é o cartão para uso no transporte público da cidade. Dessa vez, diferente de Toronto, onde nós fizemos as contas e não valia a pena comprar um passe semanal, na cidade de Montreal valia, porque todas as atrações eram mais afastadas e o passe semanal acabou compensando pra gente. O passe teve o valor de $30 para usar durante 7 dias, valendo a partir de segunda-feira, de forma ilimitada, e o cartão em si custou $5. Então no total foi $35 para usarmos a rede de metrôs e ônibus de Montreal à vontade. Nós fomos de metrô até a Place des Armes para visitar a Catedral de Notre Dame, que é a igreja mais famosa de Montreal. Ela é uma imitação da igreja original localizada na França e ela é cheia de detalhes e muito bem construída. Nós compramos o site para a visita no site da catedral e lá temos 2 opções de atrações que podemos comprar. Uma que é o Show Aura, que é um show de luzes que acontece às noites na catedral e ela custa $32. E tem a opção que nós escolhemos que foi o tour pela catedral, que custa $15 e você pode ficar por tempo ilimitado lá dentro da catedral, olhando todos os detalhes. E por essa diferença de preço, nós achamos que não valia a pena ver o show Aura, embora os vídeos que a gente viu na internet mostrem que é bastante bonito, porém não estávamos no mood de ver o show e preferimos fazer a visita comum, que valeu super a pena. A gente não tava no mood. Aqui na descrição tá o site da catedral para você ver os preços e comprar os ingressos quando você for para lá. Depois de ver a Catedral Notre Dame, a gente foi andando até o Van Winkle Sandwich, que tem um brunch, mais ou menos, com um sanduíche feito de croissant e muito gostoso e no precinho. Esse restaurante, ele era a caminho da Place de la Grande Paz de Montreal. É a Praça da Grande Paz de Montreal, só que em francês. E lá tem uma escultura que é tipo o obelisco. Aí a gente tirou uma fotinho lá, mesmo não entendendo o que era, porque tava tudo escrito em francês. Mas olhando assim por cima, eu acho que é um marco de onde começa a cidade. No karaokê que tivemos no hostel, nós fizemos amizade com uma americana. E nós combinamos de ir na Grand Rue de Montreal. Oui, oui, oui. O ingresso é $30 por pessoa para 3 voltas completas na roda gigante e a vista é muito legal. Ali no porto, onde fica a roda gigante, tem diversas atrações, tem um parque de diversões, tem alguns comércios, lugares para comer. Porém, infelizmente, talvez por causa do mau tempo, não sei ao certo, estava tudo fechado, então assim, a gente não pôde aproveitar muita região além da roda gigante. Nós vimos em pesquisas no YouTube que no inverno realmente esses comércios ficam fechados, mas a gente estava no verão e não fazia muito sentido estar fechado. Talvez tivesse
num período de ato ou num dia que não abre. Nós três fomos pro Nelson Garden, que é um restaurante que serve drinks legais. Já tava no nosso roteiro, então a gente chamou a nossa colega pra ir com a gente. E eu tomei uma caipirinha de xarope de maple. Só pra não sair do Canadá dizendo que eu não consumi nada que tem o xarope de maple, que é muito tradicional de lá. A gente deu muita sorte, porque o tempo abriu logo depois que a gente saiu desse restaurante e começou a fazer muito sol. E a gente achava que isso era uma boa coisa até a gente chegar no Parque Jean Drapeau, que era o último rolê dessa nossa amiga americana antes dela sair de Montreal. E a gente começou as trilhas para visitar os espaços, que tem diversas obras de arte espalhadas por este parque. Só que o sol tava tão forte que a gente achava que ia morrer no meio do caminho. A gente foi indo atrás das artes como se elas fossem Pokémon que a gente estivesse colecionando, e a gente deu muito azar porque 90% do que a gente visitou tava fechado para reforma, ou porque sim. Então a gente chegava nas artes e não podia acessar elas para ver. E a gente se perdeu 200 mil vezes no caminho tentando encontrar essas artes que sempre estavam fechadas quando a gente chegava lá. Depois disso, a gente gastou a nossa última sola de sapato voltando pro hostel a pé para o Pedro ir pegar o Apple Watch dele numa loja. Esse Apple Watch o Pedro comprou na Amazon e fez com que eles entregassem lá em Montreal para ele buscar, ao invés de mandar de frete para o hostel ou até mesmo para o Brasil, né? E pagar uma taxa maior, ou correr o risco da gente ainda não estar no hostel quando esse produto chegasse lá. Vale um vídeo nosso só falando de como comprar produtos no exterior, como economizar mais, como declarar isso na alfândega. Então se inscreve no canal que o Pedro vai fazer um contando como fazer. Bom, depois de tomar um banho, nós reencontramos a nossa amiga e fomos num pub chamado Mad Hatter. Lá nós comemos um hambúrguer, tomamos uma cerveja. O ambiente é bem bacana, embora seja muito barulhento, mas o precinho faz valer a visita. Então é um lugar que, se você tiver a fim de tomar uma cerveja, encerrar sua noite por ali, é um lugar interessante. Indo para o segundo dia, essa nossa amiga americana havia nos indicado um outlet chamado Ardene Warehouse, para você comprar roupas extremamente baratas lá em Montreal. E como nós não havíamos gastado quase nada em Toronto, em compras, nós decidimos ir lá para dar uma caroçada. Montreal veio para mostrar pra gente que é ótimo ter um roteiro, mas é sempre bom estar disposto a jogar ele fora e fazer tudo do zero, porque a gente foi presenteado com muitas aventuras diferentes, como por exemplo comprar brusinhas que não estavam no nosso roteiro antes. Os preços eram muito baratos e nós compramos 3 peças de roupa por $20. E eu comprei presentes para minha irmã, a Rebeca comprou uma mochilinha, eu comprei um boné e foi tudo extremamente muito barato, variando de $1 a $3 cada peça. Nesse dia a gente almoçou no Quinton Ramen depois de fazer comprinhas e ficar caroçando durante horas lá no Ardene. Lá é muito parecido com o Kinkin Izakaya, eu suspeito que é do mesmo dono porque as promoções, os pratos são bem similares e eles também estavam tendo uma promoção do Summer Licious, que estava chamado de Quinton Licious. E depois do almoço a gente foi com o pessoal do hostel fazer uma visita guiada até o Parque do Mont Royal. Não sei como a gente conseguiu fazer isso, porque a gente tava muito cheio de lamen na hora. E a gente foi fazer uma baita caminhada com eles. Debaixo de um sol que era um para cada um. Você sabia que a cidade se chama Montreal por causa do Mont Royal? Lá no parque tem uma cruz gigante de madeira que foi construída para tentar afastar as chuvas torrenciais que estavam quase destruindo a cidade. E, surpreendentemente, funcionou e a cruz está lá até hoje. O espaço onde está essa cruz dentro do Parque Mont Royal se chama Belvedere Camillien Wood. O Monte Royal é o ponto mais alto da cidade, é um lugar ótimo para fazer trilhas e piqueniques, portanto, leve bastante água, um tênis confortável e aproveite porque a vista lá é bem bonita. Na trilha, acabamos fazendo amizade com um italiano e nós fomos no L'Escogriffe Bar. É um bar bem underground, com drinks ótimos, à noite tem música ao vivo e super vale a visita. E esse nosso novo colega tava muito louco para visitar um restaurante chamado Schwarz Deli. Então a gente topou acompanhar ele, já estamos lá mesmo, né? Lá a gente dividiu mesa com 2 caras do Irã que moram em Montreal já faz um tempo e foram eles que ensinaram pra gente aquela informação valiosa de que só existem 2 estações no Canadá, construção e inverno. Tem mais uma coisa legal que eu descobri, é que você pode deixar o seu joinha agora, se inscrever no canal antes do vídeo acabar. Faz isso que você vai ajudar bastante o nosso canal a crescer e que essas dicas cheguem em outras pessoas que possam fazer proveito delas também. No terceiro dia a gente foi no Oratório de Saint Joseph, que fica perto ao Mont Royal, mas a gente não quis ir pra lá porque a gente tava muito exausto no dia que a gente tava no Mont Royal e tava um calor infernal. Então a gente deixou pra ir nesse terceiro dia mesmo. E aí vocês já sabem o que aconteceu, né? O lugar tava em reforma.
Quando a gente chegou lá, a entrada tava bloqueada, porque tava tudo em reforma, e a gente teve que pegar um shuttle. No fim, nem foi tão ruim, porque esse shuttle economizou pra gente uma baita caminhada que a gente teria que fazer por toda a escadaria do oratório. A males que vem para o bem. A vista de lá é muito legal, é um dos maiores mirantes que tem na cidade e é uma das maiores igrejas também. Então, vale a pena a visita, mas infelizmente a obra tava estragando a vista que a gente tava tendo de lá, né? Lá tem um jardim em que você vai andando por ele e vai contando a história da crucificação de Jesus Cristo. E é um jardim, um caminho bastante íngreme. E é muito interessante como os momentos mais sofridos da história da crucificação, você está nas partes mais íngremes e sofridas da caminhada, e no final, quando tem a ressurreição de Jesus Cristo, você chega numa fonte lá com um bebedouro, etc., e sombra para você se refrescar. Então é um passeio interativo, vamos dizer assim. O Saint Joseph aparentemente era muito amado, porque tem uma cripta em homenagem a ele, tem o coração dele dentro de formol lá dentro para você dar uma olhada, 1000 coisas a respeito da história de vida dele e sobre como que ele era importante para essa região e para essa igreja. Saindo do oratório, nós fomos bater perna no Saint Laurent Boulevard, que é um bairro mais comercial com várias lojas. As ruas de Montreal são lindas, a arquitetura antiga é super bem preservada, temos prédios também em arquitetura moderna, então tudo lá é muito bonito, vale super a pena passear pela cidade a pé. E nós quisemos almoçar no Chinoise Quartier. Escolhemos um restaurante chamado Chez Chili por acaso, enquanto nós andávamos pelo quarteirão. São pratos meio caros, mas servem muito bem 2 pessoas ou mais. São pratos gigantescos de uma culinária chinesa muito tradicional. E depois de comer e descansar lá no Chez Chili, a gente foi no L'Esplanade Tranquille, que é um espaço onde rolam os eventos culturais lá na cidade de Montreal. E a caminho, aproveitando que a gente estava lá, a gente foi conhecer o Réseau, que é a cidade subterrânea de Montreal. Quando tem invernos muito rigorosos, as pessoas podem transitar por lá para não precisar passar frio do lado de cima. Mesmo esquema de Toronto que a gente falou no primeiro vídeo. E lá na Esplanade tava tendo um show, um festival de música eletrônica chamado Mutec. O Pedro descobriu esse festival pesquisando na internet, parece que tem todo ano no verão. A entrada era gratuita para você ficar lá em alguns horários específicos. Então a gente foi para ver se a gente curtia, mas realmente música eletrônica não é a nossa vibe, então a gente foi embora muito rápido. Eu encontrei esse evento através do site da cidade de Montreal. Lá tem uma seção onde você pode ver os eventos que estão acontecendo na cidade em determinados períodos. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, porque vale super a pena verificar o que está rolando na cidade quando você estiver por lá. Quarto e último dia, a gente foi conhecer mais igrejas na cidade de Montreal. Primeiro a gente visitou a Marie-Reine du Monde, que imita a Basílica de São Pedro, que fica lá no Vaticano. É a terceira maior catedral de Quebec, ficando atrás de Notre-Dame e do Oratório de Saint Joseph, que a gente visitou no dia anterior. E quando a gente foi caminhar mais um pouco na St. Catherine Street, a gente encontrou mais uma igreja, a St. Patrick's Basilica. Ela é meio parecida com a Marie-Reine du Monde, ela é bem grande, mas é um pouquinho mais escura. É uma estética diferente. Nenhuma das 3 últimas igrejas que a gente visitou a gente precisava pagar para entrar, então é só chegar, é gratuito, não precisa de agendamento também. Para fechar o dia, nós fomos com os colegas que nós fizemos no hostel jantar no Pizza Pizza, que mais uma vez não foi tão bom quanto o Papa Pizza de Toronto, mas foi bacaninha, valeu a pena. Vocês devem estar pensando, eles foram para Montreal e não fizeram nenhum rolezinho cultural? Não! Nós fomos em tantos museus em Toronto que, indo para Montreal, nós refizemos todo o roteiro, tirando todos os museus possíveis da lista de lugares a visitar. Mas se você gosta de museus, Montreal é a cidade certa para você, porque lá tem muitos museus. Tem museu de arquitetura, de história da arte, de arte contemporânea, mas nenhum dos que a gente pesquisou tinha entrada gratuita. Então, como já estávamos saturados de museus, não estávamos dispostos também a pagar para ver um pouco mais do que já havíamos visto em Toronto. Não tem um City Pass lá em Montreal, mas tem um ticket que você compra específico para museus. Eu não ouso falar o nome em francês aqui, mas eu vou deixar o link e o nome aqui na tela, e você compra um ingresso para visitar quantos museus você quiser em determinados período, pagando muito menos do que comprando os ingressos individualmente. Então, se você quer fazer uma excursão de museus de todos os tipos, acesse o link que você vai aproveitar bastante. E esse foi o nosso roteiro espontâneo em Montreal. Se esse vídeo te ajudou, já deixa seu like e se inscreve no canal. Se você não viu nosso vídeo de Toronto, clique aqui para assistir. E também fizemos um vídeo sobre a viagem da Rebeca a trabalho em Buenos Aires, que está aqui do lado. Então é isso. Tchau!